Amado Deus, eterno Pai que está no céu, Deus maravilhoso Pai. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, agora eu peço a Ti, Senhor, sabedoria e discernimento desta palavra, Senhor, para levar aos corações dos nossos irmãos, das nossas irmãs que precisam, que necessitam do Senhor, meu Pai, para fortalecer as suas vidas espiritualmente com o alimento da Tua palavra, Senhor. Deus amado Pai, fica conosco, abençoando esta palavra, em nome de Jesus de Nazaré. E hoje a palavra do Senhor vai ser lida no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 18. Apenas um versículo para nós nos alimentar desta palavra maravilhosa. Efésios, capítulo 5, do versículo 18. O Senhor diz na sua palavra: Não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Vamos aprender um pouquinho hoje com o Espírito Santo de Deus. Vamos falar do Espírito Santo aqui nesta hora, neste programa, Momento com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Após Jesus entregar sua vida na cruz do Calvário para a redenção da humanidade, ele revelou e apareceu para os seus discípulos, explicando-lhe as Escrituras e a importância de pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Após comissionar os discípulos para serem testemunhas do seu amor a todas as nações, ele cumpriu a promessa em João 14, 16 a 18. Enviou o Espírito Santo, o Consolador, para que o seu povo não ficasse órfão, nem desanimado e nem desamparado, após ele ter voltado para junto do Pai. Contudo, muitos cristãos não aproveitam essa bênção maravilhosa de trilhar um caminho reto e triunfante na presença do Senhor. Preferem agir sobre os seus próprios impulsos e esforços. Louvado seja Deus. Achando que ser cheio do Espírito Santo é apenas confessar o nome de Jesus como único e suficiente Salvador, mas não é bem assim. Vamos conhecer um pouquinho do Espírito Santo de Deus. É preciso muito mais que isso para ser cheio da presença do Espírito de Deus. Não basta falar em línguas estranhas ou refrequentar os cultos, frequentar cultos semanalmente. O Senhor espera mais de cada um de nós para revestir-nos com o seu poder. Ele deseja que nos tornemos semelhantes a Cristo em nossa maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir. Louvado seja Deus. Isso tudo são atributos do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Isso é um processo contínuo, um exercício diário que visa a santificação e ao crescimento espiritual para nossas vidas. Todos os dias somos chamados a despir-nos dos velhos hábitos e assumir a posição de novas criaturas, de filhos de Deus, tendo Jesus como nosso referencial. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo novamente. Glória a Deus, aleluia. Então tudo se renova na nossa vida. As coisas que nós fazíamos antes lá no passado, ficaram lá no passado. E o que fazemos hoje no presente é daqui para frente, junto com o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque no momento em que nós entregamos nossa vida para Jesus, Jesus automaticamente, ele tem autoridade sobre cada um de nós para fazer aquilo que ele quiser de cada um de nós, para fazer a sua vontade em nossas vidas. E nós temos que aceitar a vontade de Deus na nossa vida todos os dias, porque muitas vezes não entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida, o que Deus quer fazer, o que Deus quer falar. Louvado seja Deus. Só que não podemos fazer isso pelo nosso próprio conhecimento ou pelo nosso poder, que poder nós não temos, Conhecimento nós não temos, se do céu não for dado conhecimento e o poder aqui para nós, aqui na terra. Louvado seja Deus.
dependemos do agir do Espírito Santo para alcançar este propósito maravilhoso que Deus tem na minha vida, que Deus tem na vida de cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Enfim, só aqueles que querem ter uma vida sob o controle de Deus é que alcançam as promessas do Senhor em sua totalidade, em sua vida. Se você quer mudança, então deixa Deus trabalhar na tua vida. É hora de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Porque nós somos novas criaturas no Senhor Jesus. E com essa mudança na nossa vida, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. O que significa? Quais são as consequências na vida do cristão de ser cheio do Espírito Santo e de não ser cheio? Quem é o Espírito Santo? E quais são as suas atribuições para as nossas vidas? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, que lhe possibilitou criar os céus e a terra, bem como tudo que neles há. No livro de Gênesis, do capítulo 1, versículo 2, e dá a vida ao homem ao soprar o fôlego divino em suas narinas. Gênesis 2, versículo 7. O Espírito Santo é o próprio Deus, visto que Deus é o Espírito. João 4, 24. E como Deus, o Espírito possui os mesmos atributos divinos, imortalidade, eternidade, em Hebreus 9, 14, onipresença, Salmo 139, versículo 7, 10, onipotência, Lucas, capítulo 1, versículo 35, e onisciência, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 a 11, e tem personalidade, vontade, sentimentos, pensamentos, Romanos 8, 27, 1 Coríntios 12, 11, Efésios 4, 30. Podemos relacionar-se pessoalmente com o ser humano, louvado seja Deus, ficar alegre por causa da nossa fidelidade a Ele, ou triste e irado por causa dos nossos pecados. Atos 5, 3, Mateus 12, 31, do versículo 12. Versículo 32. O Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que revestiu Jesus do poder e da autoridade do Pai Celestial para cumprir sua missão salvífica, libertando os cativos e oprimidos, sarando os enfermos e anunciando os sinais, prodígios e milagres, a salvação e o reino de Deus entre os homens. Isaías, capítulo 11, do versículo 2. Louvado seja o nome santo do Senhor. E entre as atribuições do Espírito Santo estão a de criar, inspirar, consolar e orientar. Dai há designações do Espírito como conselheiro, como consolador. Louvado seja Deus. Aquele que está ao lado, te assistindo, ajudando e representando alguém quando está de acordo com a vontade do Senhor Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o Espírito Santo, ele trabalha de várias maneiras. De várias maneiras o Espírito Santo ele trabalha em nossas vidas, na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus, em cumprimento à sua promessa em Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29, e em Ezequiel 36, versículo 26 e 27, enviou o seu Espírito para habitar em cada pessoa que aceitou Cristo como seu Salvador e Senhor. No livro de Atos 1:8, 2:1, 11, é pela ação do Espírito Santo que o homem é convencido de pecado, de justiça e de juízo. João 16:8. Arrepende-se e é santificado. 2 Coríntios 7:1, produzindo o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. E recebendo os dons espirituais e ministeriais para o crescimento e a edificação dos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios,
Capítulo 12, Efésios 4, 11 e 13. O Espírito Santo é o agente responsável pelo nosso nascimento. O nascimento espiritual é a regeneração do ser humano, a transformação deste em uma nova criatura, feito à imagem e semelhança de Cristo, para tornar-se como ele, um filho de Deus. João 3,5, Tito 3,5. Em outras palavras, é o Espírito Santo quem inspira, aconselha, dirige e consola o cristão. É ele quem deve operar nós, tanto querer como efetuar segundo a boa vontade de Deus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 13. Louvado seja o nome santo do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Foi pela ação e inspiração do Espírito Santo que os profetas veteranos falaram e agiram, revelando aos homens a mensagem e a vontade de Deus, bem como pela orientação do Espírito Santo, que a Igreja de Jesus age e anuncia o Evangelho. Sendo assim, aprofundemos-nos um pouco mais nosso conhecimento sobre o Espírito de Deus, antes de analisarmos porque é imprescindível ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. É maravilhoso ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que anuncia todas as coisas, é aquele que revela todas as coisas, é inspirar e capacitar os homens com dons espirituais. Louvado seja Deus, aleluia. Voltamos a nossa atenção neste momento para cá, para essa palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, porque sem Ele nada podemos fazer. O Espírito de Deus agia na vida dos crentes do Antigo Testamento, também age na vida dos cristãos nos dias de hoje, mas de uma maneira mais plena, pois não está restrito apenas àqueles que presidem sobre outros, mas todos que fazem parte da Igreja de Cristo, aqueles que têm compromisso com Cristo, aqueles que perseveram com Cristo, aqueles que se esforçam, aqueles que são corajosos, aqueles que pregam e anunciam as boas novas de salvação. O Espírito Santo habita, age na vida dessas pessoas. Louvado seja Deus, aleluia, porque após Jesus ter entregue sua vida pela redenção da humanidade, Jesus ressuscitou e comissionou seus discípulos a serem testemunha dele, pregando o evangelho em todas as nações e fazendo discípulos, para que fossem bem-sucedidos em sua missão. Jesus prometeu não deixá-los sós, mas enviar o Espírito Santo, que os orientaria em tudo e consolaria e revestiria de poder e autoridade para falar e agir em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Louvado seja Deus maravilhoso. Então, a pregação dos seguidores de Jesus seria acompanhada de sinais, de prodígios e maravilha, porque o Espírito Santo, ele coopera com eles tanto para convencer os ouvintes do pecado, de justiça e de juízo, como para operar milagres, atestando o poder do Altíssimo e do nome de Jesus para libertar, para curar e salvar os pecadores, regenerando-os e tornando-os filhos de Deus. Assim o Consolador, enviado por Jesus após sua ascensão ao céu, não é um vento, não é uma chama de fogo, uma pomba branca ou um símbolo que é usado na Bíblia para representar a terceira pessoa da Trindade com suas atribuições específicas, entre as quais estamos revelar a verdade e a vontade de Deus ao homem, convertê-lo e regenerá-lo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Consolar, produzir o fruto do Espírito, dar dons aos cristãos, fomentar a unidade e o crescimento do corpo de Cristo e interceder por nós junto ao Pai. Louvado seja Deus, aleluia. Então essa é uma das missões do Espírito Santo, é revelar a verdade e a mensagem de redenção ao homem, convencendo ele do seu pecado. Louvado seja Deus, porque essa obra cabe ao Espírito Santo convencer, cabe a mim anunciar a palavra, cabe
aos pregadores anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Mas a parte, quem vai fazer, o convencer, o atuar, é o Espírito Santo de Deus, em cada vida, em cada coração. João 16:13. Quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Foi o Espírito Santo, inclusive, quem inspirou os profetas, apóstolos e demais homens de Deus a escreverem as Santas Escrituras, como atestam o apóstolo Paulo e Pedro. Louvado seja Deus, aleluia, que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Louvado seja Deus, aleluia. 2 Pedro, do capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas o homem santo de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isso é só uma pequena palavra, um pequeno versículo inspirado pelo Espírito Santo de Deus nesta hora. Quero deixar o último versículo da palavra do Senhor, é Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 44. Também é o Espírito Santo que dá unidade à igreja, ao corpo de Cristo. Paulo afirmou isso em Efésios. Ele disse: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como forte chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um corpo, um só Espírito, como também fortes chamados em uma só esperança da vossa vocação.